Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, eu, Matheus, trazendo o estudo de hoje, junto com os meus amigos João, Miguel, o Lucas, Henrique Girardi, João Vitor, Isis, Laís, outro Lucas Batista, mas acredito que seja o mesmo, Yasmin, o Gui, a Júlia Caetano, a Larissa, a Manu Schneider, o Eduardo, a Lana e o Davi, também conhecido como Dave. Então, gente, muito bom a gente estar aqui reunidos para o próximo capítulo de Ruth. Eu vou compartilhar a minha tela. Me deem um joinha aí se está tudo certo. Estão vendo? Estão vendo? Beleza. Sim, sim. Obrigado. Ruth, capítulo 2. Recapitulando rapidamente antes da gente entrar propriamente no capítulo 2. No capítulo 1, a gente viu o início dessa história, dessa família, né, de Elimelec, casado com Noemi, e os dois filhos e suas esposas moabitas, né? Foi uma família que teve que fugir da fome que acontecia em Judá e foi para Moabe, tentar uma vida melhor. E lá em Moabe, os homens da família todos morreram, deixando três viúvas, né? E daí nisso, Noemi decide voltar para sua terra, né? Porque ela não tem mais nada o que fazer ali. E Orfa e Ruth querem acompanhá-la nessa viagem. Noemi insiste para que elas fiquem, né, e se casem com outro homem ali na terra delas, voltem a ter a ajuda dos pais, né, voltem às suas famílias. Orfa vai, mas Ruth tem aquele lindo discurso que a gente vê, né, de não, onde tu for eu vou ir, onde tu repousar eu vou pousar, onde tu morrer eu vou estar sepultado ali do lado. Então ela vai e esse discurso assim bonito de amor à sua amiga, à sua sogra Noemi, também foi um discurso assim falando sobre qual seria o Deus dela dali em diante, né? E a gente vai ver o reflexo disso nesse capítulo também. Então elas voltaram para Judá, voltaram para Belém, beleza? Dito esse contexto, Ruth vai apanhar espigas. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz, tá? Aqui o autor ele já nos dá um spoiler de que os nossos personagens da história ali, a Ruth e a Noemi, não estão sabendo ainda, tá? Ele nos traz esse contexto aí adiantado. E o dono de muitos bens, esse muitos bens ali no texto original, ele pode significar algo relacionado a valor e excelência. Então, tanto ele pode estar falando que Boaz, ele é dono de riquezas, né, materiais, como também ele pode estar falando em relação ao seu caráter, à sua posição e à força dele como pessoa. E tanto é que essa mesma palavra do original ali do hebraico usado para falar é dono de muitos bens vai ser usado também para descrever Ruth lá no capítulo 3. Tá? Então, fica essa riqueza aí do texto original. E depois continua ali. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ah, Deixe-me ir ao campo para apanhar. Apanhar é a palavra-chave desse capítulo. Se no capítulo anterior a palavra-chave era voltar, que resume basicamente a história inteira do capítulo 1 e era repetida várias vezes, voltar, voltou, volte. Aqui a palavra apanhar vai se repetir 12 vezes no texto original. Apanhar. Uh, Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Aqui a Ruth já fala, né, vai apanhar espigas atrás de quem permitir. Porque existia mandamento, existia tradições que permitiam que estrangeiros, viúvas e pessoas mais pobres pudessem pegar dos restos de uma colheita, aquilo que fosse deixado no caminho. Então ela ia se aproveitar desse mandamento, né, usufruir disso, para conseguir algum alimento. A gente pode ver isso escrito em Levítico. Tem isso escrito duas vezes em Levítico, tem em Deuteronômio. Eu trouxe só uma dessas passagens aqui para exemplificar. 19, capítulo 9.
Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais a fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá, então esse é o mandamento de quando estiver colhendo, não fica assim neurótico, assim muito detalhista, assim de não deixar nada cair e pegar toda a colheita. Pode deixar cair, não tem problema, porque isso vai ser de bênção para os mais necessitados, né? 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então aqui ele diz por casualidade. Então deixa claro que Ruth não sabia que ali era a terra de Boaz, que ele era o dono ali daquela terra. E é engraçado também o uso dessa palavra, porque soa quase como uma ironia, sabe? Assim como no livro de Esther, que a gente via que acontecia muitos acasos, muitas coincidências. Aqui o autor deixa claro mais uma vez que tem uma coincidência acontecendo, né? Que na verdade a gente consegue claramente identificar que é o agir de Deus por trás de toda essa história, né? Então, por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec, né? O falecido de Noemi. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Né? Então aqui a gente já tem um pouco ali do caráter de Boaz, né? E do dia a dia dele, né? Que o Senhor esteja com vocês. Essa crença de que Boaz está, a crença de Boaz de que Deus ele estava no controle de tudo, ele estava cuidando também da colheita e daqueles que estavam trabalhando. E eles responderam que o Senhor o abençoe, né? Então, com gratidão responderam ele, né? Mostrando que eles desejavam bênçãos pro Boaz. Boaz era um cara legal. E depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros de quem é essa moça, né? Olhando ali para Ruth. O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Mais uma vez, como tantas vezes no capítulo anterior, e outras vezes vai se repetir neste capítulo, é sempre referido Ruth como a moça moabita. Ele faz questão de não nos deixar esquecer dessa informação, né? E é muito interessante aqui a gente pensar na coragem e na força de Ruth nesse processo de ir escolher colher das espigas, né, e nessa plantação, né. Aqui mostra aí que ela já estava trabalhando há bastante tempo. Essa era uma colheita que começava desde manhã cedo e ia até o sol se pôr, e daí depois começava o processo de debulhar, né, que era pegar os grãos. Então isso é algo muito interessante. E na verdade esse trabalho, além de ser perigoso, eu já vou mostrar o porquê que ele era perigoso. Ou eu vou falar agora, na verdade ele era perigoso porque as moças ficavam numa situação frágil, né, ao estarem sozinhas no campo. Tanto é que em Deuteronômio tinha mandamentos de punição para homens que se aproveitassem de mulheres sozinhas no campo. Então mostrava que existia a possibilidade de algum abusador encontrar ela ali, né? E então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Aqui já é um cuidado de Boaz, porque Boaz tinha noção dessa realidade e noção desse perigo, né? De que outros campos, né, outros donos de terra talvez não fossem bons com Ruth como ele poderia ser, né? Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Olha aí. Quando você ficar com sede,
vá até as vasilhas e beba da água que os servos tirarem. Então Ruth se inclinou, e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se sou uma estrangeira? Né? Aqui Boaz confirma, né, todo esse perigo que eu falei, e Ruth se demonstra muito grata com essa atitude. E é muito legal perceber que a gente leu sobre o mandamento e sobre essa ordem, né, de ajudar os necessitados deixando cair coisas, né? Mas Boaz vai além disso. Boaz vai além daquilo que lhe é exigido. Ele é bom com ela, mesmo sem ela merecer, mesmo sem ela legalmente, como é que eu posso dizer? Mesmo sem ela ter direito a isso, né? Porque ele está indo além do que a lei fala para ele fazer, né? E isso é mais uma demonstração de Boaz como uma figura, como uma tipologia, como uma representação de Cristo, né? Cristo vai além daquilo que nós teríamos direito, daquilo que nós merecíamos, né? Ele demonstra amor para conosco, e daí isso está exemplificado aqui nesse momento, né? E dada essa ênfase, né, de Ruth falando, por que que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Aqui é a confirmação de toda aquela ênfase que a gente deu no primeiro capítulo, né? De tamanho gesto Ruth fez ao deixar pai e mãe, que ainda existiam, e ao deixar a terra dela, né? O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aqui é muito legal a gente analisar algumas coisas no discurso de Boaz, tá? Primeiro, assim, aqui que ele já está sabendo do negócio, né? No capítulo 1 a gente vê a reação da cidade quando Ruth e Noemi chegam, né? Que a cidade se comove com a situação. Então, essa pequena comunidade, que a gente já falou já lá desde a introdução, né? Que é uma comunidade rural, já está todo mundo sabendo, já existe uma notícia do que está acontecendo, e Boaz já ouve da fama de Ruth e do gesto dela, né? E aqui, Boaz, ele está ajudando a Ruth, mas ele sabe que existem coisas que ele não pode restituir de tudo aquilo que Ruth perdeu, né? Ele está falando, você deixou a sua família, você perdeu o seu marido, né? Então que o Senhor lhe pague, que o Senhor, né, que o Senhor lhe abençoe, né? Tem coisas que vão além daquilo que ele pode ajudar com alimento, né? E também fale que você receba uma grande recompensa. Recompensa, em outros momentos na Bíblia, ela é referida diretamente a ter filhos. Quando Deus vai falar com Abraão, ele fala, eu vou lhe dar uma recompensa. E a gente sabe que ele está falando sobre a descendência de Abraão, que Abraão vai receber, né? Então, esses desejos, né, de compensar a falta das coisas que Ruth perdeu, e esse desejo dela receber uma recompensa, Boaz está orando, está desejando, está dando, abençoando Ruth, coisas que ele mesmo vai ser a resposta dessa oração. É Boaz que vai trazer essa recompensa. É Boaz que vai restituir, vai resgatar a Ruth. Então isso é bem engraçado. Ele vai ser a resposta da oração que ele está fazendo a Deus nesse momento. E algo super legal também é que ele fala ali, ó, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, tá? Boaz, ele está representando Jesus, representando Deus, né? O próprio Deus vai trazer esse resgate a Ruth, né? E assim como Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio, no próximo capítulo a gente vai ver um momento em que Ruth pede para Boaz, estende a tua capa sobre mim. E é quase como uma referência, tipo assim, Boaz também estendeu, quase que estendeu uma asa também sobre Ruth, tanto é que esse gesto, assim, de estender a capa, era exatamente isso, era mostrar que ele iria resgatar a Ruth, que ele iria ser esse refúgio a Ruth. Então isso só confirma nessa representação de Boaz. Então Ruth disse, meu caro senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva.
e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer. Tá. Daí aqui, mais uma vez, Ruth demonstra gratidão. Ela fala, me consolou e falou ao coração, né? Aquele gesto de Boaz estava abençoando Ruth e tirando os medos e as incertezas que Ruth estava tendo naquela situação, né? A Ruth ela não sabia, junto com Noemi, como elas iriam se sustentar, como elas iriam sobreviver. E aquele gesto de Boaz estava suprindo, né? O medo que Ruth tinha, né? E isso acontece parecido com José, com a história de José lá do Egito, né? Que José também, no momento em que a família dele estava passando fome, né? José, na sua posição, pôde trazer alimento, pôde suprir as necessidades da família. E nesse momento, né, que ele falou que ele iria suprir as necessidades, ele falou: não tenham medo, eu sustentarei vocês. Algo parecido aqui está acontecendo com Boaz e Ruth. Em relação à serva, né, a gente sabe que a Ruth não era serva, né? E ela tá falando, e nem mesmo sou como uma das suas servas, porque servas não, mesmo se ela fosse uma serva, ela não teria tantos direitos, né? A gente lembra daquela relação de Sara e Agar, né? Era a esposa, né, que o Abraão cuidava, né? Agar não, Agar estava abaixo de Sara, tanto é que a Sara foi lá e humilhou ela, né? Maltratou a sua serva, que motivou a Agar a fugir depois, né? Então a Ruth não estava nem nessa posição. 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão. Molhe seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Aqui mais uma vez a gente vê a bondade de Boaz que vai além dos mandamentos, né, de Levíticos, de Deuteronômio. Bocado, molhe o seu bocado no vinho. Bocado é a porção do alimento que ela estava comendo, que tinha nessa cultura de molhar o pão no vinho para comer. Isso se repete lá na Santa Ceia. Jesus fala isso para Judas também, então é algo presente ali naquela cultura. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz tá certo. Deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois, debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então a Ruth ela foi convidada para comer, né? Sobrou. Ruth não é boba, ela já pegou aquilo que sobrou e levou para a sogrinha dela lá. E essa generosidade de Boaz, né, que foi além do esperado, né? ah, Foi dada essa ordem de deixar cair coisa de propósito, né? Fez com que ela conseguisse recolher bastante coisa. Aquela quantidade ali, quase 20 litros de cevada, uh, os estudos dizem que daria para elas se sustentarem, para elas se alimentarem por mais ou menos 2 semanas. Então foi bastante coisa assim que ela conseguiu. Uh, Isso aí. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Beleza. Aqui, quando ele fala, quando Noemi começa a falar que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso. Aqui, até mesmo nesse texto, mas mais ainda no texto original, esse bondoso fica um pouco confuso de quem que ela está falando. Porque ela começa falando de Boaz, né?
que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso. Então, fica uma ambiguidade de se ela está falando, chamando o Senhor de bondoso, ou que ele seja abençoado porque ele era bondoso. Fica um pouco confuso, não fica muito claro de quem que ela estava se referindo. E isso é muito legal também, porque a gente sabe que Boaz e o Senhor estão representando a mesma coisa aqui na história, né? Boaz é uma tipologia de Jesus. Então isso é muito legal. E aqui quando ela fala que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos, ela está se referindo, né, que por descobrir que Boaz é um parente, né, já prevendo tudo que poderia acontecer, essa bondade ia se refletir aos vivos, né, a Ruth e a Noemi, mas também aqueles que já morreram, porque existiria a possibilidade agora de continuar a linhagem, porque esse homem é um dos resgatadores, né? Então seria bênção para aqueles que morreram, né? Porque eles teriam uma linhagem, eles teriam uma descendência, as terras deles seriam resgatadas, o nome deles continuaria. Ele é um dos nossos resgatadores, né? Resgatadores são aqueles parentes que poderiam resgatar a viúva, né? Caso o marido dela, a viúva, né? Caso dela, o marido dela morresse, né? Por isso que ela é viúva. Mas ele se encaixava nesse em resgatadores, né? Então ele poderia ajudar. Resgatadores, então, esses parentes desse familiar, eles tinham essa obrigação, né, de ajudar as viúvas que ficaram e também a obrigação de resgatar das terras, né? Uh, eles tinham terras, mas terras não teriam como ser direito das mulheres, né, adquirir. Então aquilo foi perdido. Então esse resgatador também tinha essa obrigação, esse dever de resgatar não só as viúvas, mas também a herança dos homens que morreram. E é legal pensar também que a gente fala muito no Novo Testamento que Jesus é o nosso resgatador, né? Então, tendo esse contexto, a gente tem um pouco mais do significado dessa palavra na Bíblia, né? Então Ruth, a Moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Mais uma vez, né, os riscos que ela estava tomando. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra, né? Quando elas chegaram nas terras ali, estava começando a colheita da cevada. E a colheita do trigo acontecia algumas semanas após isso. Então isso nos dá uma estimativa de que passou um tempo, né? Passou algumas semanas ali e termina com e continuou morando com a sua sogra, né? É legal essa informação e é legal terminar com isso, porque mostra que Ruth está cumprindo da promessa que ela fez lá no capítulo 1, né? Onde tu repousar, eu vou repousar, onde tu for, eu vou ir. Então, a Ruth cumpriu aquilo que ela prometeu. E é isso aí. Ah, pera aí, tu queria o print, né? Eu vou tirar um print, posso pausar a gravação aqui já.